Bom dia! Estamos aqui ao vivo e animado para mais uma live na pele do líder. Vou esperar o pessoal chegar. Como essa live vai ficar gravada, eu não vou me estender muito, né? Agradeço, tive um problema aqui para iniciar às 6h16. Acho que eu perdi a habilidade de fazer as lives da segunda-feira de manhã. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Vai ser super legal a nossa conversa de hoje, porque vai ser com um cara super com currículo e um conhecimento, presença com pessoas bastante grande, né? E eu queria também dizer para vocês que nós estamos encerrando a segunda temporada do Na Pele do Líder. Nós tivemos a primeira temporada com 15 entrevistas. E agora nós estamos então indo para a 13ª entrevista, daí nós vamos ter mais uma semana que vem, vamos finalizar com o Henrique, que é CEO e diretor da empresa Fiagril, né, que tá inserida a sede em Cuiabá hoje, mas ela está em vários lugares do estado, e nós vamos finalizar então, um pouquinho antes do Natal, a nossa segunda temporada. Eu não sei como que vai ser para o ano que vem ainda, nós não definimos nada, mas a princípio o quadro, vocês que estão seguindo e vocês que não estavam seguindo e chegaram agora, todas as nossas entrevistas, todos os quadros estão disponíveis no Spotify, no podcast, no YouTube e também aqui tem algumas na minha timeline, também tem algumas ali inseridas ali nos ao vivos. Então, muito obrigado pela presença de vocês e vamos lá ver se o Roberto está aqui. Vou chamar ele. Deixa eu ver se eu consigo fazer o convite aqui para ele. Tá aqui já. Então, vamos fazer esse bate-papo. Roberto Vargas, que é lá de Caibaté. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Bom dia, Wellington. Me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Que bom. É isso aí. O pessoal, sempre que eu me apresento, pergunta de onde que é, eu falo, bom, Caibaté, perto de Santo Ângelo, na região das Missões. Já vou dando outras referências, porque é uma cidade pequena, né? É isso aí. E é engraçado que, falando em cidade pequena, né? As cidades pequenas, elas geralmente se destacam por alguns motivos. Sempre tem uma outra pessoa que a gente vê falar. O próprio Lucas do Rio Verde, uma cidade muito pequena em relação à extensão territorial, produção e tal, e se destaca, né? Acaba tendo essa referência de liderança. Você acha que tem alguma coisa a ver com valores interioranos? Como é que você vê isso, Roberto? Já que nós entramos nesse assunto de primeira aí. Bom, então, deixa eu mandar um E se abração aí para... apresenta um pouco aí, vai lá. Todo Já mundo que... aproveita para emendar no Cidade Interior. Maravilha. Todo mundo que está nos assistindo agora ao vivo e depois quem vai assistir também, né, Wellington? Pois é, tu sabe que eu acho que tem um conjunto de valores, né? Acho que tem um conjunto de valores. Eu sempre digo que não é por ser pequena, por ser do interior ou por ser de uma capital, as pessoas elas reúnem conjunto de valores a partir daquilo que aprendem em casa, né? Especialmente em casa e depois aperfeiçoados e desenvolvidos nas escolas, né? Os nossos mestres, professores. A gente acho que vai refinando, né, esse caráter, né, de cada ser humano. Mas acho que o que vem do interior assim são aqueles valores mais ligados à simplicidade, mais ligado à humildade, né, mais ligado às coisas simples que o interior, como a gente viveu e nasceu lá, né, eu acho que a gente carrega ao longo da nossa vida, por onde quer que a gente esteja, por onde quer que a gente passe, a gente carrega esses valores juntos. Eu sempre comento que, graças a Deus, né, lá em casa, pai, mãe, irmãos, a gente nunca passou fome, mas dificuldades a gente passou por algumas. Aí eu sei um pouquinho da tua história, sei que você se enxerga muito nisso também, né? Mas isso acho que nos fortaleceu, especialmente para dar valor para as coisas, especialmente para a gente saber, né, o valor que as coisas têm. E especialmente por entender, né, que onde quer que a gente esteja, a humildade talvez seja uma das principais virtudes que a gente tem, e eu faço muito essa conexão com coisas simples do interior. Legal. Desculpa, eu já entrei com uma pergunta, né? E nem permiti muito que você se apresentasse. Se quiser fazer alguma apresentação breve Ótimo. aí.
Isso aí. Eu começo me apresentando, né, como pai da Júlia e do Matheus, né, esposo da Sandra, que certamente está nos assistindo aqui. É, eu sou, enfim, como você falou antes, sou da região das Missões, lá do Rio Grande do Sul. Eu sou, acho que, um dos gaúchos que veio mais recentemente aqui para Lucas do Rio Verde, aqui para Mato Grosso. Eu brinco aqui com o Eledir, né, que é o presidente, já esteve aqui na pele do líder também, né, Wellington? Sim, sim, Nosso entrevistei ele. presidente da Secretaria de Ouro Verde. Eu brinco com ele que eu vim já na parte boa agora, né, depois que já tem uma cidade bem estruturada, enfim. Mas então, sou de lá, filho do seu Rubens e da dona Edith, né, que me ensinaram esses valores. Eu sou um nenê da casa de 5 irmãos. Dizem que eu vim sem ser muito planejado, temporão, como se fala no sul, porque o meu pai e minha mãe já tinham meio que encerrado a fábrica, sabe? E aí, 8 anos depois da minha irmã mais nova, eu acabei vindo. E aí, todo mundo brinca comigo, né? Que eu sou o mais mimado lá, por ser um nenê, enfim, né? Mas enfim, então, sou filho de pequeno produtor, do interior de Caibaté, imagina só, né? Caibaté já é pequeno, tem 5.000 habitantes. Eu ainda sou do interior de Caibaté, numa comunidade chamada Rincão da Conceição, né? Nossa Senhora da Conceição, então, sempre nos guiou, porque assim, né, a gente é a padroeira lá da nossa comunidade. E aí, enfim, né, foi de lá que vim, foi de lá o berço, aí região das Missões, depois comecei a trilhar um pouquinho aí a caminhada cooperativista, que certamente a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né, Wellington? Isso. Eu gosto muito do. Eu também sou do interior, né? O meu sócio aqui também é. E assim, por mais que você tenha chegado depois, né? Eu acho que nós se conhecemos bem na primeira semana que você chegou. Não sei se tu lembra. Acho que você veio Lembro? para cá em 2017, né? Exatamente. Isso aí. A gente estava fazendo o evento, o Monjo Executivo, Isso. e daí o Eledir falou: Ó, conversa com o Roberto e tal, que ele está chegando Isso. agora, e vocês Isso estiveram aí. lá presentes lá. Isso aí. Foi um belo Então, evento aqui. mas tem muito trabalho ainda. Lucas tem muito para crescer e precisa de pessoas como você, assim, que tem esse espírito cooperativista, porque quando eu fiz a minha entrevista de emprego, eu me lembro até hoje para entrar na Sadia, na época, nem era BRF, e a menina perguntou assim, que a gente sempre tem essas. Até legal, eu sempre falo disso na pele do líder, porque a ideia aqui é transmitir um pouco das nossas experiências, né? E a menina falou assim: ó, escolhe para mim um desenho animado ou algum desenho tal que você se referencia para você estar aqui hoje. E na época eu tinha escolhido o João e o pé de feijão. Porque na minha cabeça, quando eu vim para cá, eu não era mais ninguém. Quando você está no interior, e daí eu acho que a gente afina um pouco mais os valores, porque quando você está no interior, você é alguém. Você é o filho de fulano, de Beltrano, Uhum. neto de não sei quem, É. mas você é alguém para tudo, né? Você é alguém para tudo. Então, tipo assim, se fez errado, você também é alguém. Na cidade maior, você já não é ninguém. Então você também não é ninguém para nada. Muitas vezes as pessoas não te conhecem. Cara. Quando eu vim para cá, eu cortei essa referência, né? Que eu era o filho de alguém, tinha uma história, muitos conhecidos, muitas pessoas. E isso meio que se rompeu. E para mim, naquela época, eu imaginei que eu era o João e o pé de feijão. Porque eu vim para cá com a minha esposa e meu filho, na época, o Matheus. E para mim, assim, aqui vim para semear, para um dia ter um pé de feijão para me levar em algum lugar. Foi essa analogia que eu fiz na entrevista. E daí, na hora da entrevista particular, a psicóloga perguntou para mim: tudo bem, mas então você conseguiu, e daí você vai chegar lá em cima e vai ter o gigante. E daí, como é que você vai fazer? Daí eu falei assim: quem disse que o mundo é dos grandes? O mundo é dos rápidos, né? Então, assim, o cooperativismo ele acaba sendo rápido, porque ele se articula mais, ele solta mais frentes, né? Mas requer muita liderança. Como que é hoje para você, mesmo vindo depois de uma estrutura melhor já da cooperativa Sicredi para cá e tal, também tem os desafios. Você encontra com pessoas que estiveram aqui mais cedo e você chega depois. Como que é movimentar como que é influenciar essas pessoas para estarem com você? Qual o comportamento que você acha que foi mais decisivo para ti? Tu já falou que humildade é uma delas.
Mas assim, qual foi o comportamento que tu acha assim, não, Wellington, realmente esse comportamento me colocou numa situação um pouco melhor para poder liderar o meu time aqui? É um bom ponto, viu, Wellington? Acho que o primeiro passo, acima de tudo, né? Eu já venho de uma jornada cooperativista que vem de casa, que vem de berço. Eu estou há 30 anos, a minha vida profissional, ouvindo você aí falar da entrevista do emprego, né? Desde os 18 anos, então, eu entrei numa cooperativa, né? No Sicredi já são 24 anos e 30 anos ao tempo total, assim. Então, pude ter essa trajetória ao longo do Sicredi. Mais especificamente, quando chega, né, numa organização do tamanho da Sicredi Ouro Verde, que esse ano agora comemora seus 30 anos, então só para a gente dar um horizonte assim de tempo, né? E sábado fizemos uma live muito legal reconhecendo os associados fundadores, né, da cooperativa, os pioneiros. Sempre digo que a gente tem que ter uma compreensão, uma gratidão e um valor para sempre, para toda a história, para toda a vida da cooperativa, porque esses sim foram guerreiros lá no final dos anos 80, quando a gente sabe as condições daqui. Mas o Vargas, quando chegou aqui, eu acho que o primeiro ponto assim, foi tentar entender e compreender muito bem essa história, sabe, Wellington? Foi tentar entender muito bem o que trouxe a cooperativa até aqui. Acho que o que eu mais exercitava aqui era ouvir as pessoas, ouvir essas lideranças e ver de que forma, então, eu poderia contribuir. Sim, era um grande desafio, né? Porque você chegar numa posição de responsabilidade, né? Estando à frente, compondo aí a diretoria da cooperativa, junto com o Jô, o Almir, enfim, que são os parceiros aí, né, nessa caminhada. E para mim o ponto central que eu tenho comigo, o líder deve seguir pessoas e não o contrário, sabe? Então, eu sempre fui de seguir as pessoas, sempre fui de entender as pessoas, de estar próximo. Eu nunca me motivou assim ser um líder que é seguido por alguém ou por um grupo de gente. Eu sempre procurei fazer um movimento um pouquinho diferente, né? Eu procuro estar perto, procuro estar próximo, procuro ouvir. Acho que ainda não sou um bom ouvinte, eu ainda estou desenvolvendo. Aliás, você, né, que trabalha tanto como consultor, enfim, ajudando organizações e pessoas, quando souber de alguma formação, aliás, fica a dica, quem sabe a gente faça uma parceria nisso, viu, Wellington? Existem milhares de cursos de oratória, mas não existe nenhum curso de escutatória. E É, aí talvez seja a principal habilidade do líder hoje, eu ouvir, preciso. é, ouvir, sentir de forma genuína, realmente como as pessoas estão. Acho que isso que eu procurei fazer assim de forma um pouquinho mais próxima, sabe, das pessoas aqui da cooperativa, da comunidade. Sabe que, você falando, existe um curso se não me engano, em Rondonópolis. Eu fui convidado, mas não consegui participar, que chama o Retiro do Silêncio. É da Igreja Católica. É 3 dias em silêncio. Nossa, Esse é um bom retiro. Eu até queria fazer ele uau. exatamente para experimentar esse, né? 3 dias em silêncio e com um monte de gente em volta de você, deve ser, para mim, que sou sanguíneo, deve ser uma loucura. Não, e você sabe que nas formações que nós tivemos, né, Wellington, a gente foi preparado para dar respostas. E quando tu chega numa posição de gestão, eu faço um pouquinho dessa distinção, sabe? Que eu, na pele do líder, eu acho que é arriscado assim, a gente se intitular líder, porque para mim a liderança ela é exercida por qualquer pessoa que tenha uma certa competência desenvolvida e ela é líder naquilo. Não necessariamente só de gente, né? A gente tem líderes em muitos temas. Mas assim, no papel de gestão, né? Eu acho que gestor aí, quando você tem uma posição de gestão e você é responsável por tentar desenvolver alguém. Para mim, essa é a ciência que não é exata. Né? Eu sou um cara bastante racional, eu sempre me dei muito bem com números, acho que por isso que eu estou numa instituição financeira que lida com número, né? Sempre gostei muito mesmo, me dei muito bem. Mas aí eu tive que sair daquilo que era a minha zona de conforto, que era dado, número, estatística, previsão, orçamento, planejamento, longo prazo, curto prazo, enfim, para vir para uma ciência não exata, velho. E a ciência não exata é compreender gente, cara. E aí compreender gente é cada momento, é cada situação. Então, acho que esse talvez tenha sido um grande exercício que a gente pratica, é procurar entender a pessoa em cada momento dela. De que forma a gente pode trazer as boas perguntas e não necessariamente todas as respostas, né? E isso, se você, eu sempre falo pro pessoal que eu trabalho, eu também tenho bastante dificuldade de ouvir.
quando a gente não consegue ouvir, o certo é saber perguntar. Porque a maior parte das respostas já estão dentro das pessoas que nos procuram, né? Como nós mesmos, às vezes a gente não consegue retirar ou extrair elas ali de uma forma de pôr em prática, né? De uma maneira mais sólida, vamos dizer assim, de execução. E como você bem disse, né? O líder ou quem é preparado para assumir alguma ponta, ele sempre tem que ter, e as pessoas, além de você tem que ter uma ideia, uma resposta, um caminho, uma direção, as pessoas esperam isso de você, né? É uma das poucas coisas que as pessoas esperam. Eu me lembro que eu tive um líder na Sadia mesmo, que eu quase não gostava de falar com ele, porque eu entrava dentro da sala dele com um problema e saía com quatro. Né? E a gente tem que cuidar isso como líder, né? Se realmente você está atendendo, dando solução ou dando desculpa. Porque você entra para perguntar um número, daí a pessoa te questiona mais quatro coisas e dela te leva mais três problemas, quatro problemas que você não tinha e daí você que tinha um, agora tem cinco. Esse papel do líder ele é muito complicado. Mas você colocou um negócio bem interessante. Você sendo um perfil de exatas, um homem racional, como você se colocou, né, do planejamento, dos números, você partiu muito cedo para o cargo de liderar da não exata, porque eu vi o teu currículo quando você me mandou aqui a tua resenha, né, currículo, uma resenha, até porque o teu currículo deve ser bem maior que isso aqui, mas já é grande, eu já cortei um monte de coisa aqui. Mas assim, você ficou 3 anos como gerente de agência, vamos dizer ali que né? Que já é um desafio, porque você já tem pessoas para influenciar e atender e tal, e já foi para a superintendência. A superintendência já entra menos exatas do que você gostaria. É verdade. Rapaz, eu não sei se era falta de opção, o que foi, mas eu com 23 anos eu assumi minha primeira posição de gestão, né? Foi um enorme desafio, né, Wellington? Porque, imagina, era um piá, né? Vou falar a palavra certa aqui. Igual eu. Fui tentando desenvolver isso, então. E aí, com 26 anos, sim, eu assumi a primeira cooperativa, né, como executivo, na primeira cooperativa do Sicredi lá no Sul. Era novo demais, novo demais. Eu realmente, assim, tive que ir me moldando, mas tive, claro, boas influências, bons líderes que eu segui, que eu me inspirei. A gente acaba assim se inspirando sempre em referências, né? Comecei a entender que tinha que desenvolver muito conhecimento nessa área de gestão, de liderança. Comecei a estudar muito isso. E aí não tem outro jeito, você vai desenvolvendo fazendo. E acho que essa é a receita principal: errando, aceitando, admitindo erro. No início é mais difícil a gente admitir erros, né? Fica reticente, ouve pouco, né? Acho que um outro desafio que a gente tem também na posição de gestão, assim, quando a posição ela sobe dentro da organização, não gosto muito desse negócio de subir, sabe? Porque eu acho que a gestão hoje é uma pirâmide invertida, né? A liderança para mim é quem apoia, quem suporta, né? Para que as pessoas realmente possam brilhar, né? Cada um no seu talento. Mas enfim, ela acaba sendo muito solitária, né, Wellington? Acho que a posição assim da liderança ela acaba sendo muito solitária. E acho que aí que está a maior virtude do líder hoje, é ele poder se demonstrar vulnerável. Você sabe que sempre foi eu diria um tabu assim para os líderes, eles poderem se mostrar vulnerável. Ele poder dizer assim, cara, eu não sei essa resposta, vamos tentar descobrir junto, vamos fazer boas perguntas, vamos colocar essa equação na mesa, né? E creio que isso é o que fortalece a liderança. Na medida que você convida as pessoas para compartilhar aquelas dores, compartilhar suas dores, que todos nós temos, né? E eu acabei, acho que, desenvolvendo o que a gente chama aqui no nosso Sicredi, na empresa, enfim, que eu estou hoje, nós falamos muito da gestão ambidestra. E ambidestria é um tema novo na gestão. Se fala pouco ainda sobre isso. E a gente acabou, desde o ano passado, desenvolvendo um pouquinho uma tese em relação a isso. E ambidestria nada mais é do que você saber lidar com as exatas, mas saber lidar com as emoções. Nada mais é que você ter um bom racional, mas ter um bom emocional. Né? Nada mais é do que você fazer bons equilíbrios, né? Trazendo para as organizações, você sim cuidar muito bem do econômico, porque dali vem a segurança, a sustentabilidade do negócio, mas você também cuidar muito bem do lado humano.
você poder cuidar muito bem do lado social, né? E a gente procura exercitar isso de forma genuína mesmo, né? Aqui na cooperativa, né? Porque, aliás, esse é um grande papel da cooperativa. Mas acho que esse é o caminho, sabe, Wellington? Esse é o caminho, a gente poder... O líder é um grande equilibrista, né? Você falou dos problemas que saía com 5, sim. Se você não quer resolver problema, não venha para a posição de gestão de liderança, cara. A vida real é essa. Você vai ter problema sim para resolver. Você não vai poder fugir dele. Eu sempre uso uma tese aqui, cara, fique vermelho 1 minuto e não fique amarelo o dia todo. Ou seja, tira da frente, vamos achar a equação certa para resolver aquela situação. Então, eu digo sempre assim, conversa franca sobre o papel da liderança. Liderança é isso. Eu sei que aqui tem meus colegas líderes, gestores aqui da cooperativa acompanhando, sabe o que a gente está falando aqui, né? Então, a vida real é essa. Agora, na medida que você tem realmente interesse genuíno nas pessoas, que você as inspira. Um outro ponto, Wellington, eu vou trazendo assim, algumas coisas que, para mim, são coisas de valor. Claro. Uma coisa que eu sempre digo que não está disponível para o líder, não está disponível para ele sugar a energia das pessoas. Essa talvez seja a única atribuição que não está disponível para ele. Ele não tem esse direito de tirar a energia das pessoas, sabe? Ele tem que ter sim o dever, né, de inspirar, de energizar o ambiente, de ter um bom humor, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que um ambiente saudável, né, um ambiente com uma boa energia, e você sabe disso quando você entra numa empresa, você entra num time, entra numa agência nossa do Sicredi, você consegue ter o clima daquela agência sem fazer pesquisa. Em meia hora que você fica lá, conversa com as pessoas, vê como as pessoas estão, você já sente o clima. E o clima do lugar, sim, reflete o papel daquele líder, reflete como aquele líder trabalha. O líder, ele é o promotor do vórtice positivo dentro do negócio, né? Como um liquidificador, né? Ele é um motor ali que bate para fora, ele não bate para dentro. O liquidificador não bate para dentro, ele bate para fora. Então, assim, ele tem que soltar isso. E, na verdade, o papel, como você falou, né? Você falou várias coisas importantes, aí eu vou pegar algumas que eu considero que a gente pode até trabalhar um pouco mais aqui. A questão do mito aí, do tabu da liderança ser um pouco solitária. Eu acho que a liderança ela é mais solitária até por conta das pessoas que não sabem dividir os papéis, porque o líder também dá risada, conta piada, canta, toca, mas essa semana eu falava para minha esposa, quando eu era mais jovem, eu sempre fui muito observador. Talvez pela minha vaidade, faltou um pouco de humildade minha para mim crescer e me locar mais tempo nos lugares. Mas eu sempre fui muito explorador, sempre aprendi muito sozinho e sempre fui focado em liderança, sempre gostei. Tanto é que eu sou veterinário, as pessoas às vezes não acreditam. Olha só. As minhas especializações são todas em outras áreas. Então, você tem especialização em gestão de pessoas, pós-graduação em planejamento e tal. Então, assim, essas áreas, elas sempre me interessaram mais. Porque desde quando eu estive na faculdade, as pessoas falam, eu faço veterinário porque eu gosto de trabalhar com bicho, porque gente dá muito trabalho. E eu sempre achei o inverso. Bom, gente é o que paga a conta do bicho. Então, assim, eu ficava pensando que pessoas é importante. E eu vim desenvolvendo isso. Mas, assim, esse papel de ser sozinho é justamente porque as pessoas confundem. Se você der um pouco de liberdade a mais, as pessoas acabam, digamos que, ofendendo a tua postura como líder na hora que você precisa liderar mesmo, fazer uma orientação, um negócio mais reto. Às vezes eles não conseguem dividir aquele momento de diversão com outro momento. Você acaba ficando um pouco mais isolado com você mesmo, reserva isso para alguns amigos, alguns familiares e acaba reduzindo esse círculo. Mas eu gosto, eu acho gostoso. O outro ponto que você colocou, muito bem colocado, que até a Ingrid perguntou, ela perguntou, Roberto falando sobre a diferença que ele sentiu no momento que trocou o número de pessoas, os números pelas pessoas, como ele vê essa transição? Você falou um pouco disso. Ouço outras pessoas dizer que saber lidar com pessoas é o futuro do mercado. E eu acho que você já deu a dica aí. O futuro é equilibrar, né? Esse ambidestro aí que você coloca muito bem. Porque até foi esse o intuito que eu e o Ronaldo montamos a Academia do Líder. Que a Academia do Líder, ela tem, esse ano até por conta da pandemia,
Mas assim, ela tem um intuito exatamente de trazer assuntos de liderança e de finanças. Porque dificilmente você vai conseguir motivar, liderar as pessoas se suas contas não fecham no final do mês. Essa é o que a gente trabalha muito lá. E para o líder, como você falou, como é que você vai liderar se você não tem equilibrado as suas contas, se você não tem um bom planejamento, se você não tem segurança? O líder é aquele cara, é o porto seguro, é o âncora do negócio, né? Como você falou da pirâmide invertida, é exatamente aquele que está apoiando ali tudo, está todo mundo afunilado ali, esperando ele fazer o que tem que ser feito. Então, eu vejo que esse equilíbrio ele é fundamental, mas não só financeiro e emocional, mas uma série de situações, né, que envolvem ali. Como que você quer agregar mais alguma coisa nesse tema aí, Bem, Ricardo? acho que poderíamos complementar assim, essa questão dos equilíbrios, sabe, Wellington? Primeiro ponto, eu gosto muito, eu li no livro do Augusto Cury, O Mestre dos Mestres, né, um dos livros que me inspira muito, porque o nosso maior mestre, maior líder que passou por essa terra aqui, a gente, pelo menos nós cristãos, né, temos a crença e a convicção clara que Jesus foi o maior líder que já pisou essa terra. E nesse livro, então, do Mestre dos Mestres, do Cury, ele fala que o maior líder não é aquele capaz de governar o mundo, mas aquele capaz de governar a si mesmo. Então, acho que esse para mim é o primeiro passo, sabe? Você tem que ter a capacidade de se autogerir, você tem que ter a capacidade de se autoconhecer. Então, o conhecer a si mesmo dizem hoje as novas, né, metodologias, enfim, tudo que a gente lê um pouquinho sobre isso, que é o maior desafio, né? A gente conhecer a gente mesmo. Então, acho que o ponto de partida é esse, Wellington. Conhecer a si mesmo, saber quais são as questões que você tem que gerir em si mesmo. Quem não gere assim, não gere ninguém. Então, ponto de partida número 1. Segundo, tem outros fatores para equilibrar sim. A gente pode trazer para uma coisa mais de gestão, que é econômico, social, ambiental, o triple bottom line aí, né, da sustentabilidade, mas eu vou um pouquinho além disso. Eu ainda quero ficar nas questões mais ligadas a gente, que é onde o campo realmente que a gente tem inspirado um pouquinho mais. Então, liderar, primeiro ponto, a si mesmo. Segundo ponto, controlar muito bem as suas emoções, né? Cara, e aí é um exercício hercúleo, né? É um exercício ad eterno, é uma obra que a gente nunca vai acabar ela. Então a gente tem que ter sempre a consciência de poder, final do dia, o início da manhã, depende de como cada um, né, trabalha a sua organização. Cara, como é que eu agi hoje com as pessoas, o que foi legal, o que não foi, o que eu tenho que rever, qual é o passo atrás, que desculpa eu tenho que pedir com alguém. E isso é um grande desafio para mim, Vargas. Estou falando aqui para mim, né? Estou mostrando aqui a minha vulnerabilidade, porque eu sempre fui moldado, cara, para aquilo que eu falei antes. Vamos lá, eu tenho que dar o tom, eu tenho que dar a linha, eu tenho que dar o ritmo, né? E comecei a entender, né, que a liderança hoje é mais do que isso. Acho que um terceiro pilar, a liderança do ponto de vista de espírito. Cada vez mais, na minha visão, Wellington, os líderes com bom controle espiritual, então além do emocional, além do racional, né, além do mental forte, o espiritual, acredito que é o que traz esse ponto de equilíbrio. Quando você falou antes, né, 3 dias num retiro de silêncio, cara, eu ainda não consegui colocar em prática a meditação, não consegui ainda. Eu também não. Rapaz, tô lutando com esse negócio. Isso veio lá do El Harold, naquele livro Milagre da Manhã, que foi um livro, aliás, deixo como dica aqui, foi um livro que me ajudou muito a mudar alguns hábitos que eu não conseguia mudar. Mas o da meditação, que é um dos 6 pilares lá que ele trabalha, rapaz, é um exercício, porque parece que a minha mente ela está sempre processando, ela está... Enfim, e acredito e creio que isso faz muito sentido. Bom, Jesus ficou 40 dias no deserto em meditação, né? Como é que a gente não consegue ficar 40 minutos? Enfim, mas só para dizer aqui, né, como líder vulnerável, que eu acredito que isso é muito importante, porque talvez esse seja o ponto maior, central, do equilíbrio do líder. Porque se tem umas pessoas, só fechando aqui, se tem uma coisa que as pessoas realmente admiram no líder, é o bom equilíbrio, sabe? Emocional, espiritual, alguém que traz uma palavra no momento certo, mesmo que por dentro ele esteja queimando também, porque a gente é humano,
É, Mas ele acima de tudo, poder trazer uma palavra para a pessoa naquele momento. E isso é central, né, nesse papel aí que a gente se arrisca nessa escolha. na verdade, o que que acontece? O que mais hoje, complementando para ti, também fui estudar um pouco sobre essa questão de não conseguir fazer meditação, porque eu sou ativista, pragmático, sanguíneo, extrovertido, intuitivo. Então, quem é intuitivo tem muita cabeça sempre trabalhando no que não existe ainda, né? Então, talvez esse é um ponto que me fortalece nos meus negócios, porque às vezes do nada eu tiro uma ideia para resolver um problema e tal. Mas o que a percepção de trabalhar pessoas, gente, o que a meditação promove? Ela promove um maior desenvolvimento do lado direito do cérebro, né? Que é o lado responsável pelas emoções. Se você olhar aqui no meu quadro, aqui eu tenho o lado direito, que é esse lado aqui, né? Que é bem essa bagunça, e eu tenho o lado esquerdo, que é essa Tudo aqui, organizadinho. que é o mais Certo. racional. Então, quando você está fazendo Legal. meditação, você está aqui, desenvolvendo esse Uhum. lado, como se fosse como e você desenvolvendo isso. Existem muitas maneiras de desenvolver isso, né? Que a gente pode fazer. Tem, por exemplo, artes, violão, algum outro tipo de coisa. E entre estas coisas, prestar atenção na hora que você está escovando o dente ali, os micromovimentos. Tem um livro muito bom sobre isso que chama, acho que se não me engano, agora não vou me lembrar, acho que a inteligência positiva fala um pouco, mas é de uma pesquisadora americana que ela teve um derrame e ela parou exatamente o lado esquerdo do cérebro, que era o lado racional, que é o crítico julgador. O jogador de tênis interior também, do Timothy Gale, que é um livro excelente para Uhum. isso, não sei se você já leu, ele é o primeiro coach, isso aí com a questão dos coaches. E é quando você aflora um pouco essa capacidade de olhar para o outro, né? É nesse lado direito do cérebro que isso se constrói. A meditação é um dos pontos que ajuda. Eu acho que é ela que mais ajuda, mas, por exemplo, uma Lexio Divina todo dia de manhã, que é a leitura orante da palavra, né? O Sim. próprio ato de confissão, enfim, tem outras ferramentas também. Para não te deixar tão assim frustrado e não conseguir. Eu também não, meu sócio consegue. O Ronaldo tem uma disciplina um pouco boa nisso. Eu particularmente não sou muito bom nisso não também. Mas assim, vamos lá. A Monique fez uma pergunta que eu acho bem interessante e que eu gostaria mesmo de fazer ela para ti. Até porque eu sempre ouço opiniões diferentes sobre esse ponto. Qual a sua opinião sobre elogio? Não pode dar muito, tem que ser dosado ou é melhor evitar? Isso é uma coisa que a gente fala, no elogio que vai estragar. Como você vê isso, Roberto? Cara, como tudo na vida tem a dose certa, né? A diferença entre o remédio e o veneno é simplesmente a dose. Então, elogio tem que acontecer sim, mas sempre na dose certa e sempre no momento certo. Acho que esse é o segredo. Eu digo que elogio tem que ser um pão quentinho, né? Então, na hora que está o pão quentinho, na hora que aconteceu uma situação, é muito importante sim, é um combustível, eu acredito muito nisso. As pessoas, elas renovam, né, na medida que recebem um reconhecimento. Agora, muito time para isso, e aí o líder vai ter que encontrar esse time, sabe? O líder vai ter que ter muito cuidado no elogio público ou no elogio particular para a pessoa diretamente. A gente é humano, cara. A gente lida com gente, sabe que as pessoas elas ficam percebendo o que acontece no meio, assim, né? Então, eu particularmente, eu elogio quando é o time, a gente faz o elogio público, reconhecimento público, quando é para o time como um todo. Procuro sempre trabalhar, sempre o time acima de tudo. O coletivo tem que estar acima do individual, mas sim, o reconhecimento individual ele é necessário, é importante. Normalmente eu procuro fazer isso com a pessoa, tá? Com a pessoa numa dose certa. Quando é demais, até o santo desconfia, se torna uma coisa que parece que não tem muito valor, sabe? Você é bom Então, eu nisso ou tenho... não? Oi? Você é bom nisso ou não? Eu acho que eu tenho que melhorar ainda, sabe? Acho que as pessoas... Cara, eu sou bom para chamar para um outro tipo de conversa, assim, sabe? Aquele negócio que nunca tá Feedback bom ainda. hard.
O pessoal está assistindo aqui, está dando risada, eles sabem o que eu estou falando, né? Mas eu tenho que corrigir isso, eu tenho que melhorar muito isso. Eu procuro sempre ir nos pontos de correção e faço isso sempre de forma individual, jamais na frente de alguém. Acho que esse é um cuidado que você não pode pecar. Se você quer cometer um pecado capital como liderança, enfim, procurar corrigir alguém, trazer um feedback perto de alguém. Ou segundo pecado capital, comentar sobre alguém para uma pessoa, né, quando essa pessoa não está presente. Isso é outro pecado capital, né? Jamais faça isso, porque aquela pessoa vai ficar pensando, então você também comenta de mim, né, numa outra situação quando está com aquele colega. Não pode, isso é uma quebra de confiança que você nunca mais resgata. Mas então, sendo bem preciso, sim, na hora certa, não pode deixar esfriar. A gente tem uma tese aqui, o pessoal certamente está assistindo, eu sei que a Kátia, nossa gerente de gestão de pessoas, está aqui. A do pão quentinho é assim, né? Isso vale muito para o feedback também, mas vale para o elogio, porque o elogio é um feedback. Então tem que ser mais ou menos na hora que acontece, não pode deixar esfriar muito, porque daí perde o sentido e a pessoa, né, acabou passando. E também não pode ser tão na hora, não pode ser tão quente assim, que não pode estar fervendo, né? Isso vale para o feedback também. Então tem que ser no time certo, no momento certo. Às vezes tem que esperar passar uma hora ou um dia, mas não pode esperar passar um mês. Eu sempre gosto de fazer com fatos e dados, e a gente fala muito no nosso treinamento que o elogio é igual perfume. Você não pode passar muito, você tem que passar. Você não pode beber, né? Se você der para beber, o perfume ele é bom se você passar. Se beber, ele já não serve para, não tem a função. Mas é um desafio elogiar. Eu sempre, quando eu trabalho pesquisa, aliás, pesquisa não, é o plano de feedback que a gente coloca ali, o plano de desenvolvimento individual, alguma coisa assim, a gente sempre coloca no fim assim, faça 3 elogios, né, ao colaborador, que é alguma coisa do dia a dia. Mas sempre tem alguma coisa para elogiar, o líder sempre pode extrair isso, né? E existem pessoas e pessoas, tem pessoas que trabalham melhor na pressão da crítica, que ela consegue se provar melhor, e tem gente que gosta de trabalhar no elogio. Eu, por exemplo, se você me criticar, eu vou entregar mais. A minha esposa, já a Monique, se você valorizar, não é nem elogiar Isso, sim. como você falou, de quase ser falso. Não, de falar, ó, é por aqui, é isso aí, muito bem, foi bom esse relatório, eu gostaria que você ajustasse aqui. Então, assim, ela trabalha mais no treinador mesmo, aquele perfil treinador. O líder tem que identificar a equipe para chegar nesse ponto. A Silvana pediu aqui, e a confiança faz parte da liderança? Então, assim, fala um pouco disso aí. A Silvana é conselheira nossa aqui da administração, lá de Itaiangá, né? Tá nos assistindo, então. A confiança é a base da liderança, né, Wellington? Bom, não há liderança, não há ambiente se não há confiança. Eu gosto muito do livro A Velocidade da Confiança, né, do Stephen Covey, que é filho do Stephen Covey, e ele tem uma equação que, para mim, eu carrego ela e a gente comenta muito aqui no dia a dia sobre isso, né? Como é que é essa equação? Quanto maior é o nível de confiança dentro da organização, maior será a velocidade em que as coisas acontecem e menor será o custo. E o contrário da equação também é verdadeiro. Quanto menor o nível de confiança, menor a velocidade e maior o custo. Então, confiança, ela é tudo dentro das relações, confiança é tudo dentro de um matrimônio, dentro de uma organização, dentro de uma empresa. É a base de tudo, né? É a base de tudo. E confiança é algo que você tem que regar todo dia, você tem que alimentar todo dia. Não precisa ficar falando, eu sou confiável. Não. A confiança se dá no exemplo, se dá no ato, se dá naquilo que você fala e naquilo que você pratica, se dá no exemplo, como a gente comentou antes, né? Se eu comento uma situação para um colega e comento para o outro colega, daquele colega, se quebra a confiança, simplesmente às vezes num feedback. Então, é algo que está muito relacionado a valores, né? Então, se você tem integridade, se você tem honestidade, se você tem humildade, aquilo que a gente aprendeu lá no berço, lá em casa, né, lá dos nossos pais, especialmente, aprimorado pelos nossos mestres, professores, enfim.
Então, essa é a base. Não há situação de liderança sem ter confiança plena nas relações, nas pessoas. Agora, você também tem que ter os processos estabelecidos de como essa confiança funciona, como ela se estabelece, né? O que a gente aceita, o que não aceita. Então, regras claras e sempre agindo da forma como aquilo que você fala, comenta, diz, né? Então, acho que é um exercício diário e tem que ser, né, tem que ser realmente, como a Silvana falou ali, a base da liderança parte daí. O Jim Collin, ele coloca num dos livros dele, tem vários livros que eu gosto bastante dele, ele é um cara que trabalha a liderança de uma forma simples também, assim como... tem livros mais complexos de liderança, mas tem livros bem mais simples para começar, né? E Jim Collin fala que ao ouvir, a pessoa sente que ela pode confiar em você. Então, se as pessoas gostam de falar para você e você consegue ouvi-las, elas têm a certeza que você vai formular uma boa resposta para elas, e só o ato de ouvir já gera uma certa confiança, né? E você falava disso, da habilidade de ouvir, né? Prestar atenção nos detalhes, como o Carnegie fala, né? Ouvir não é tentar ouvir o que a pessoa não quer falar, o que ela não está dizendo, né? É você prestar atenção nisso. Mas também existem dois pontos fundamentais dentro das organizações que é muito simples, que a gente trabalha no workshop, inclusive é a primeira dica do workshop, que gera muita confiança, que é fazer o que você falou que ia fazer e cumprir prazo, né? As pessoas que cumprem prazo, sexta-feira é sexta-feira, Basta. quarta-feira é quarta-feira, às 17 horas, 17 horas. É lógico que a gente como líder, né, Roberto, já experimentado, e as pessoas que estão nos ouvindo também, sabe que em algum momento ou outro isso não vai ser possível atender, acontece imprevisto e tal. Mas se você sempre acontece com você, você vai perdendo, vai minando essa confiança. Então, antes de tudo, porque eu sempre digo que personalidade é algo que você não consegue mais mudar. Você já tem ela ali formada com 7, 8 anos de idade e você vai ser aquilo ali lapidado alguma coisa, mas a sua personalidade ela já é moldada até, eu acredito, creio, por uma centelha divina, né, de necessidade na terra do homem em relação ao Criador. Mas o caráter, ele é mutável, né? O caráter é como se fosse um HD. Em alguns momentos você grava alguns valores mais fortes, depois outros você desgrava. Alguma coisa que eu acreditava antigamente que era certo, eu parei de acreditar. Essas crenças limitantes, elas vão sendo, né, quebradas, enfim. Mas, independente de valor, eu sempre gosto de colocar assim, quer gerar confiança, faz o que você falou que ia fazer e cumpre os prazos. Você já vai sair lá na frente já. Como você vê isso? Mas eu concordo totalmente, Wellington, totalmente. O que mais quebra a confiança e o que mais talvez denigra a imagem do próprio líder é não cumprir o que prometeu, cara. Isso na verdade, não é nem na posição de liderança, né? É só a gente trazer para o nosso dia a dia, quem está nos assistindo aí, se uma organização não cumpriu aquilo que prometeu para você, ficou de dar um retorno para você, não deu. Combinamos de começar um determinado projeto, enfim, uma iniciativa em determinado dia, horário. Ficou de até final da semana, né, trazer, enfim, aquele esboço, aquele projeto combinado, aquele relatório, né, trazendo aqui de novo por racional, enfim. Cara, eu, Vargas, tenho bastante dificuldade de lidar com gente que não cumpre prazo, não cumpre aquilo que combinou. Eu tenho Também. muita dificuldade. Tenho lido muito sobre isso, né? Que a gente tem que fazer o exercício da empatia, se colocar no lugar dele, ver o que está acontecendo. Cara, na boa, eu procuro fazer isso, faço uma, duas vezes. Mas na segunda para a terceira, não tem jeito não. Eu Sabe por acabo. que eu uso esse exemplo sabe por que eu tiro o valor do lado? Porque, por exemplo, se você pegar o âmbito de traficantes, é a mesma coisa. Os valores são outros. Nós valorizamos uma coisa, né? A pessoa que não é vamos dizer assim, mau elemento. Mas o próprio lá dentro do mau elemento,
pessoal deles, lá da organização criminosa, que é assim que a justiça coloca, existe lá também uma imperação de hierarquia, e ela é construída exatamente em cima dessas duas bases. Fazer o que o cara falou que ia fazer e cumprir os prazos que tem para cumprir. Então, assim, independente dos valores, é possível gerar autoridade, porque é inquestionável que existem autoridades boas e autoridades não tão boas assim. Mas existe o processo de liderar e conduzir. Tanto os que conduzem pessoas para o lado ruim, quanto os que conduzem pessoas para o lado mal. Inclusive, quem tem espiritualidade cristã também sabe disso. Existem os potestades, os principados, os príncipes do mundo tenebroso, que é conduzido pelo angelical Lúcifer, e do outro lado, pelo angelical São Arcanjo. Então, assim, existe uma hierarquia em todos os âmbitos, né? E essa hierarquia ela é zeramente trabalhada com esses pilares de fazer o que você falou que ia fazer, que é cumprir aquilo que você propõe a ser cumprido e bater prazo. O Alan Machado, também entrevistei ele aqui, ele também é do time de vocês, ele colocou reconhecimento é importante. Eu gosto muito de reconhecer, mas eu acredito que em algum momento nós, como líder, também precisamos recompensar. Você acha que as instituições, Roberto, elas conseguem reconhecer e recompensar ao mesmo tempo? Porque só reconhecer, às vezes, não, né? Eu sempre falo assim, você chegar no caixa do mercado e bater nas costas da atendente e falar, ó, você acha que você é a melhor caixa aqui, você é a mais querida, sempre me atendeu bem, tem como passar aqui essa comprinha sem pagar? Ela não vai deixar. Então, nós líderes, né? Ainda mais eu acho que na nossa cadeira, na tua cadeira hoje, que é uma cadeira um pouco mais de responsabilidade. E tem um time muito mais técnico, qualificado para lidar, que muitas vezes quer entender por que as coisas estão acontecendo, por que estão sendo levados até aquele ponto. Ninguém precisa concordar, né? Numa mesa de reunião, nem sempre todos concordam com a decisão, mas a partir do momento que a decisão foi tomada, todos têm que seguir. E eu sei que esse tipo de time é um time que a hora que decide ir embora, vai embora. Não adianta daí você falar, pois é, esqueci de fazer sua recompensa aqui, passou, eu vou fazer agora para você ficar. Como que você lida com isso, Roberto? Porque eu acredito que deva ter isso também dentro da instituição do Cicred ou não. Sim, toda organização tem, né, Wellington? A gente tem que ter regras muito claras com relação a recompensas, especialmente do ponto de vista monetário. Nós aqui, a gente, claro, tem políticas, tem regras, tem uma série de questões aí que a gente vai construindo, vai seguindo. Mas acima de tudo, né, Wellington, eu gosto muito enfim, voltando um pouquinho na questão do elogio, eu acho que o reconhecimento é a palavra-chave aqui, sabe? Você tem que reconhecer, e o reconhecer vem através lá do feedback, daquilo que aconteceu bacana, o reconhecimento vem através daquilo que também precisa ser avançado, o reconhecimento vem sim da questão financeira, ela também é um dos fatores. Hoje a gente sabe que talvez já não seja o principal fator, tá? Uma série de pesquisas em relação a isso, mas também faz parte sim, né? Porque não adianta elogiar e aí, né? Temos espaço para avançar, então tu tem que ter regras muito bem estabelecidas desses espaços para avançar. As posições, elas têm determinadas recompensas que são esperadas, né? Mas nós, assim, ó, eu Vargas mesmo, trazendo de forma muito, muito honesta, eu acredito muito que a gente precisa cada vez recompensar mais o esforço coletivo. A gente tem que reforçar mais o fazer juntos mesmo, sabe? Então a gente tem trabalhado muito nisso. Aí no aspecto específico de cada um, lá, especialmente do ponto de vista da remuneração financeira, né? Aí sim você também tem que acompanhar isso. Não adianta quando um profissional seu chega para vocês assim, olha, recebi uma oferta melhor no mercado, você tem condição de avaliar isso? Nós aqui a gente não avalia. O que a gente avalia, se a pessoa decide partir, é o que a gente poderia ter feito antes. Porque ali na hora você já está, inclusive, perdendo traços da liderança, né? Se naquela hora você vai ter que recompensar, você já vem pecando há muito tempo, né? Então, esse para mim é o ponto. Você tem que... no momento certo, na hora certa, para a pessoa certa. Como a gente falou antes da dose, né? Então tem que ser... o líder precisa ter essa compreensão. Isso também não está disponível para ele não ter.
Porque na hora que a pessoa recebe uma proposta, um bom profissional recebe uma proposta, aí você vai recompensar. Se eu tivesse no lugar daquela pessoa, daí que eu ia embora mesmo. Eu penso isso também. Eu Então, acho que é como o processo de desligamento, né? Se a pessoa fica surpresa com o desligamento, é porque você errou muito ponto. como líder para trás. Exatamente, exatamente. Eu sou muito fã das conversas, das boas conversas, das conversas verdadeiras. Deixa Eu não só, sou Célia, do... vou te cortar nas boas Opa! conversas. O Josimar perguntou, o Josimar é um cara que trabalha comigo aqui, eu estou atendendo a empresa dele lá de Cidrolândia, né, lá também tem cooperativa. Qual a característica indispensável do perfil do líder? Essa eu vou deixar para você responder na pergunta final, que a gente está chegando no Sei. final aqui, infelizmente. O papo é bom, passa rápido. Mas assim, essa eu vou deixar para você responder no final, porque eu vou perguntar o que é liderança na pele e provavelmente você vai dar qual que é a característica indispensável nesse momento. Mas, te cortando ali pelas boas conversas, a Catiúcia, acho que é Catiúcia Arantes, ela perguntou aqui, Vargas, conte um pouco mais sobre a importância dessas boas conversas É, no desenvolvimento da equipe. Agora, como isso. A Catiúcia é colega nossa aqui, né? Ela foi boa essa provocação dela para lembrar, né? A gente é muito fã disso aqui, sabe, Wellington? Isso é um processo que você tem que desenvolver. Não é um processo simples. O líder e as pessoas, acho que o maior pecado que a gente tem hoje é não ter as boas conversas, sabe? E a boa conversa é aquela verdadeira, genuína. Eu sempre falo que a gente não pode sair da sala sem ter dito tudo o que a gente precisava dizer. Então, ao final de um bate-papo, de um feedback, de uma conversa, às vezes uma conversa dura, às vezes uma conversa, não importa se é para um elogio, se é para uma correção, enfim, mas não podemos ter o direito de levantar da cadeira sem ter dito tudo aquilo que a gente gostaria de ter dito, sabe? Esse é um mantra que a gente usa aqui. Ao final desse encontro, a gente tratou o que tinha para tratar. Ao final dessa conversa, a gente falou tudo que a gente tinha para falar. Falamos. Então tá legal, então agora a gente pode ir. Então as boas conversas transformam vidas, transformam pessoas, relacionamento, estabelece confiança, um gera não um vínculo, né? bendito, gera vínculos, né? Vínculos de confiança, vínculos emocionais, vínculo de seguir, né? Líder e liderado. Então, eu sou fã disso. A gente procura praticar, nem sempre eu pratico, nem sempre eu consigo talvez ter a conversa na hora que deveria, mas faço realmente um esforço genuíno para tratar aquilo que precisa ser tratado. Cara, não deixa para outro dia. Isso é um desrespeito com a pessoa, isso é um desrespeito consigo mesmo, e isso pega lá no pilar basilar, que é a questão de confiança. Então, a gente procura exercitar isso, não sei se, certamente a gente ainda falha, mas de forma genuína procuramos colocar isso em prática no dia a dia. Eu acho que essa questão de falha, né? Você coloca bastante isso, pelo jeito, você persegue muito esse perfeccionismo de, de procurar sempre ser o melhor. Isso é bom, e ao mesmo tempo também a gente tem muita coisa boa, né? Eu sempre falo que as pessoas trabalham muito pontos negativos e esquecem de trabalhar os pontos positivos, né? Quando você tem lá um ponto negativo que você tem lá nota 4 numa virtude que você considera importante, se você se esforçar muito para aquela virtude, talvez você chegue num 8, né? E mesmo assim você está dobrando, você está 100%, está ali dobrando o seu resultado, se esforçando um monte. Agora, se você tem uma habilidade que você é 8, 7, é muito provável que com pouco esforço você chegue a 10. Né? Esse tem até naquele livro Descubra Seus Pontos Fortes, que é um livro que eu recomendo também, bastante interessante o tema, porque a gente precisa exatamente trabalhar as fortalezas. Mas para você, que é um matemático, você tem se saído bem como um líder. Você tem uma carreira muito bonita, veio para cá, eu acho que já tem bastante gente que se referencia no seu trabalho. Isso é importante, eu acho. Roberto, nós estamos chegando ao final. É uma pena, porque é muito bom conversar com vocês aí do Sicredi. Já conversei com 4 pessoas do Sicredi aqui. Se não me engano, foi a Patrícia, capitão, que é lá de Cuiabá, o Alan Machado aqui de Sorriso, você agora e o Eledir, né? Que é o presidente, sou o Eledir. E realmente a cooperativa ela já tem por essência esse papel de estar à frente, influenciando as pessoas a se movimentarem no objetivo comum, né, do coletivismo, que é importante.
E desenvolver isso dentro do time é um desafio, né? Porque nem todo mundo, né? A gente não foi condicionado a pensar nos outros, você pensa na gente. Né? Isso é natural do ser humano, né? Se eu for te dar um ataque, você pensa em você. Você raramente pula em cima de quem está atacando e tal. É um ou outro caso que a gente vê que acontece dessa maneira. Roberto, nós estamos no final. Eu queria que você falasse mais alguma coisa que você não conseguiu falar, que você acha que é importante, que faltou do papel do líder, os desafios aí que você tem visto ultimamente. Fique à vontade. Wellington, eu acho que o desafio da liderança é procurar conhecimento a cada dia mesmo, sabe? Tem que estudar e tem que ler muito, cara. Eu acabei desenvolvendo o hábito de leitura, de estudar o que alguém já pesquisou, né, e pode trazer de boas reflexões. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente precisa saber que ainda não sabe nada, né? Acho que, como Sócrates dizia, acho que essa é a única convicção que a gente tem. Na medida que o líder entende que já sabe, primeira decisão, escolha que ele faz para começar a sair, né, sair desse papel, ou as pessoas passam a deixar de segui-lo, ou ele seguir as pessoas, como eu gosto tanto. Então, conhecimento precisa sim ser esse exemplo. Acho que esse é o segundo ponto extremamente importante, né? E perseguir gente, cara. Eu acredito que esse é o maior papel da liderança. Ele tem que seguir as pessoas e não o contrário. O problema de gente, geralmente é gente, né? Entender isso. Eu também, por muito tempo, eu demorei um pouco para aceitar essa burrice, vamos dizer assim, né? Porque daí você passa a ser um curioso, né? Uma pessoa que realmente tenta aprender com aquilo que ainda não foi feito a partir daquelas pessoas que já tiveram alguma experiência com aquilo. Então a leitura ela ajuda bastante porque ela concentra conhecimento. Eu acho que o segredo, antes de a gente ir para a parte final, eu gosto muito do Alvin Toffler, né, esse escritor americano, enfim, jornalista. Ele fala, né, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, é aquele que não sabe desaprender para aprender, para reaprender. Eu acho que esse é o segredo. Acho que a equação está aí. A Aline colocou aqui, né? Nós falávamos, a Aline colocou aprender, desaprender e reaprender. É exatamente isso. Isso aí. Agora, nós estávamos no casamento e daí eu falei assim, antigamente você aprendia para trabalhar. Hoje você trabalha para aprender, porque as coisas mudam tão rápido e elas exigem tanto, porque você pegar hoje uma agência de banco, por exemplo, olha quanto a agência se transformou dos últimos anos para cá. E se você pegar eu tenho até um trabalho que eu faço que é uma palestra que chama As 3 Habilidades do Futuro, é uma palestra que a gente criou aqui de um dos nossos produtos. Inclusive, o Futuro, quando aqui no Brasil, tem uma entrevista da Globo em 1980, se não me engano, com o primeiro caixa eletrônico lá, e as pessoas todas espantadas com aquilo, né? E agora o saldo sai no telefone do banco, você liga e sai o saldo, e a pessoa fala o saldo e tal. Então, assim, quanta transformação, quantas gerações dentro do mesmo negócio transformado, quanta adaptação. Então, assim, isso eu acho que é mais difícil de desaprender do que o próprio movimento de aprender. Isso aí. É isso aí. Ó, o diretor entrou na sala aí, o presidente. Chefia? A chefia. Mas, agora legal, a gente vai... Já que o presidente entrou, a gente vai sair da sala, então. Isso. Uma vez eu ouvi falar que é bom tirar férias não junto com o chefe, depois que ele chega. Aí eu perguntei pro cara, por quê? Ele falou, não, porque daí você fica 30 dias sem ver ele e ele 30 dias sem ver você. Nossa, aí esse cara tá no lugar errado. Ele tá no lugar errado. Eu também sempre gostei dos meus líderes, apesar de ter aprendido, às vezes, a duras penas, todos eles foram importantes para mim. Inclusive os primeiros, meu pai e minha mãe, né? Que eles também são figuras assim que marcam mesmo a vida. Eu sempre falo que nós não somos só o que nós vivemos na infância, a gente é tudo que viveu na infância. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? A gente é tudo que viveu na infância, tem muita coisa que mora dentro de nós, que grita alto ainda, que corresponde a essas vozes da nossa infância, né? Quem teve ali nesse processo de construção. Mas, Roberto, chegamos ao final, 1 hora de live, o Insta não derrubou nós ainda, mas vai dar tempo.
E eu queria Vai cair. te agradecer, né? De agradecer a você, a tua família que te constrói todo dia como esse cara aí de luz, um cara de energia boa, sempre disponível. Eu tive o prazer de conversar contigo aquela primeira vez, foi muito bom. E sei do teu trabalho, a gente ouve falar, acompanha nas redes e tal. Agradecer você por ser essa liderança aqui no nosso município. Nós precisamos mesmo de pessoas como você aqui e que venham muito mais. E eu gostaria de pedir para você, liderança na pele, para Roberto Vargas, que é respondendo já aquela pergunta do nosso ouvinte aqui, o Josimar. Também queria agradecer as pessoas que estiveram aqui. E liderança na pele para você é o quê? Eu acho que já fomos falando, né? Mas sendo bem objetivo, é alguém que segue gente. Acho que esse não pode desistir das pessoas, isso é liderança na pele. E duas palavras que eu gosto muito, Hélio, que é coerência e consistência. Você precisa ser coerente, precisa ser consistente. E aí, a partir do conjunto de competências que você tem que desenvolver e a partir de base de caráter e valores sólidos que você tem que ter. Esse é o caminho. Para isso, tem muita caminhada, tem muito conhecimento para buscar. Mas é isso. Alguém que segue gente e não desiste delas. Beleza. Show de bola. Roberto, obrigado. Deus abençoe. Uma boa semana. Amém. Brigadão, brigadão. Ótima semana para você. Obrigado por esse papo aí, muito bacana. E também todo mundo aí que vai nos assistir ou que nos assistiu, né? Tá jóia, então. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Ação. Tchau, tchau. Como é que eu encerro agora aqui?